Ok, eu sei que pode parecer meio absurdo eu estar fazendo um vídeo totalmente dedicado ao caralho de uma DLC, mas eu fiz uma review inteira pro Resident Evil 3 Remake, então me deixa. Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo, e dessa vez continuando a nossa linha de review sobre Resident Evil, mas dessa vez com algo um pouquinho diferente, porque a gente não vai estar falando de um jogo de Resident Evil, mas sim uma DLC de Resident Evil, né? Vamos complementar um tantinho o vídeo anterior, que foi relacionado ao Resident Evil 4 Remake, falando sobre a DLC dele, Separate Ways, ou a DLC da Ada, a tão controversa DLC da Ada. Porque basicamente o Separate Ways, ele tem uma ideia, uma proposta que eu pessoalmente acho ela muito interessante. Inclusive quando eu terminei o Resident Evil 4 Remake, eu vi aquele final e eu fiquei assim, maluco pra ver como seria essa DLC da Ada, né? Pra ver como seria esse lado e essa participação melhor da Ada dentro da história. Porque, basicamente, essa DLC acaba tendo uma abordagem muito semelhante com o que a gente tem lá no Resident Evil 2, de ter o primeiro e o segundo cenário, né? Que vai mostrando meio que a perspectiva de cada um dos personagens durante a campanha. E o Separate Ways, ele funciona de uma forma bem semelhante com isso. Em diversos momentos da campanha do Leon, né, tinha aqueles momentos chaves em que você encontrava a Ada durante a história, que a Ada acabava participando de alguma forma, fosse te salvando meio indiretamente, ou fosse um confronto direto entre ela e o Leon. Só que durante toda a campanha do jogo, a Ada ainda é aquela personagem bem misteriosa. Ela tá ali presente no vilarejo, ela tá ali fazendo algumas coisas, ela tá com uma missão que você entende que tem a ver com o vírus do Las Plagas, mas você não tem tanta ideia do porquê que ela tá em cada local. Os momentos que você encontra ela, mesmo que de relance na vila, você não sabe por que ela tá na vila. O momento que você tem um confronto com ela no castelo, você não sabe por que ela tá ali. O momento que vocês vão juntos pra ilha, você não sabe por que ela está indo pra ilha. Você sabe que ela tem um objetivo naquele lugar, recuperar o Amber, mas você não sabe qual o trajeto que ela faz exatamente pra fazer tudo isso. E o Separate Ways mostra exatamente isso. Então acaba que fica uma DLC muito interessante de você pegar e acompanhar. Só que a questão que ela acabou sendo um pouco polêmica é porque esse Separate Ways já existia mais ou menos anteriormente. Por mais que a primeira versão de Resident Evil 4 original, que é a de GameCube, não tinha esse material, né, que é o Separate Ways, não tinha o Caminhos Distintos logo de cara, mas todas as versões do jogo que saíram eventualmente após a de GameCube tiveram esse extra adicionado no disco. A versão de PS2 foi a primeira que adicionou essa campanha extra da Ada, e ela foi para praticamente todas as outras versões lançadas, para a versão de Wii, para a versão de Xbox, de PS3, Xbox One, PC, todas elas têm a DLC do Separate Ways, DLC entre aspas, um conteúdo extra. Então quando o Resident Evil 4 Remake saiu e não tinha nem indício desse extra, muita gente ficou meio puta, e quando a Capcom pegou e anunciou que ela ia ser uma DLC, a revolta foi ainda maior. Quando essa DLC saiu uma semana depois do anúncio, piorou a situação, porque ficou muito aquele clima, caralho, a Capcom já tinha o negócio pronto, o negócio feito, e só segurou pra lançar como algo extra ali por um preço razoavelmente elevado, mas não tanto assim, porque acontece que quando o Separate Ways ele saiu como extra ali no PS2, ele meio que veio apenas realmente como um extra mesmo. Não é como se a campanha do Leon, né, como ela foi feita na versão de GameCube, que é original, tivesse muito esses pontos pra você pegar e desenvolver essa questão. O que a Ada está fazendo nesse momento? O que a Ada está aprontando enquanto o Leon tá passando por essa e essa situação? Então, pelo que eu vi, esse extra do Separate Ways na versão original acaba sendo algo bem semelhante ao quarto sobrevivente lá do Resident Evil 2. Um extra que você vai repetir alguns mapas ali, que você vai ter alguns desafios levemente diferentes com outro personagem. Algo que no remake já é bem diferente, porque aqui no remake ele já foi escrito e adaptado e reimaginado tendo em mente essas partes envolvendo a Ada. Como se o roteiro do remake já tivesse sido escrito com essa incógnita em mente. O que a Ada está fazendo em cada momento do Leon. Então acaba que essa DLC da Ada, ela realmente tem um fator de ser uma campanha mesmo, e ser um complemento mesmo, ser algo realmente interessante e instigante de se jogar. Não é apenas pegar e reaproveitar os exatos mesmos cenários do Leon e usar de uma forma um pouquinho diferente. Apesar
apesar que faz um pouquinho aqui e ali, né, vários cenários que você explora com a Ada, você realmente já explorou com o Leon, e alguns cenários que o jogo não quer que você explore com a Ada, ele coloca alguns bloqueios que são bem idiotas até, mas ele ainda consegue colocar alguns cenários que você não chegou a visitar com o Leon, né, utilizar alguns mapas que inclusive tinham no original na campanha do Leon e que foram cortados do remake, e mesmo nos cenários que você já conhece, tem uma abordagem levemente diferente por conta de mecânicas que a Ada tem que o Leon não. Então por mais que você esteja passando pelo mesmo cenário, a abordagem que você vai ter é diferente. E eu acho que a coisa que mais acaba contribuindo para essa questão de abordagem diferente que a Ada vai acabar tendo, mesmo em cenários repetidos envolvendo o Leon, duas mecânicas específicas que ela tem que acaba dando um clima até diferente, acaba dando uma identidade própria para a DLC em relação ao jogo base, que são o grappling hook e a lente de espionagem dela. O grappling hook, né, que é a arma de gancho, ela acaba sendo o principal ponto da Ada, né, dentro da abordagem dela do jogo. Primeiro que ela te dá acesso a algumas áreas que o Leon não tinha, mesmo em cenários já repetidos ali, como por exemplo, uma das primeiras sessões que você tem na vila, né, que acaba tendo várias bem semelhantes a ela, mas você tem algumas plataformas que são bem altas, né, que são bem elevadas, com inimigos tacando bombas em cima de você, e com o Leon você tinha que matar de preferência com a sniper. Já com a Ada você pode dar uma volta ali para conseguir alcançar essas plataformas com o grappling hook e eliminar esses inimigos na base do stealth, fora algumas outras lutas, algumas outras etapas em que o grappling acaba mudando bastante a abordagem que você vai ter, como por exemplo uma luta que a Ada acaba tendo com o El Gigante, né, um dos El Gigantes que tem ali durante o jogo, né, com esse da Ada a gente pode contabilizar 4 ou 5 aos gigantes, agora eu não lembro exatamente, mas a luta da Ada acaba sendo bem diferente da do Leon, né, que você acaba ficando totalmente vulnerável no chão, tendo que atacar o parasita que surge no pescoço dele num ângulo muito ruim. Já com a Ada você pode ficar pulando de casa em casa, né, você pode ficar usando o gancho para ficar se balançando pelas casas ali, para evitar os golpes do gigante e ter um posicionamento melhor para atirar nele, apesar que a luta ainda é muito chata, mas você acaba tendo essa diferença em uma luta que você já conhece. Fora que o gancho também em alguns momentos pode ser utilizado até em combate, né, como por exemplo o Leon, quando você stunava um inimigo, você tinha que chegar perto dele para poder executar um chute, né, que acabava causando bastante dano. Muitas vezes era uma das melhores formas para você matar mais rapidamente alguns inimigos. Já com a Ada você não tem que ter esse tempo extra de pegar e se aproximar, porque você pode usar o gancho para dar uma voadora. Então acaba sendo outra coisa que muda um pouquinho a abordagem que você acaba tendo dentro de combate. Fora que esse gancho também, em determinado momento do jogo, você consegue um amuleto, né, um brochezinho para colocar na maleta da Ada, que permite você puxar escudo dos inimigos utilizando o gancho. Então, um dos maiores problemas que eu tinha com os inimigos de Resident Evil 4 acaba morrendo, que são os inimigos de escudo. A Ada trivializa completamente esses filhos da puta, então acaba sendo algo muito legal. E a outra mecânica é a lente que a Ada tem, que ela utiliza em alguns momentos, que permite você explorar melhor algumas regiões que você precisa rastrear alguém, né, que você precisa pegar e localizar onde está determinados itens, né, o que foi feito dentro daquela sala, o que acaba te auxiliando bastante em alguns puzzles. Por exemplo, o puzzle das espécimes ali, que você sabe que tem uma certa ordem para você mexer nas espécimes para abrir uma porta, e você utiliza essa visão da Ada ali para você ver pegadas ali mostrando um padrão que o líder daquele laboratório, né, ficava observando as espécimes, que já mostrava qual era a ordem para abrir o caminho eventualmente. Então acaba sendo muito utilizado para você descobrir passagens secretas, ou às vezes, tipo, eu preciso perseguir alguém, você utiliza isso para ir atrás das pegadas do filho da puta. Só essas duas mecânicas acabam dando uma abordagem completamente diferente, uma identidade completamente própria para a DLC da Ada em relação ao jogo base do Leon. Mas acaba que não é só na gameplay que tem alguns pontos diferentes e tem alguns pontos extremamente interessantes. A história da DLC também é incrivelmente boa, o que é sinceramente surpreendente visto a DLC e o tempo de duração da DLC. Por mais que seja até elevado, visto que é apenas um conteúdo adicional que custa R$50, tipo, a DLC a R$50 dura cerca de 6 horas. Resident Evil 3 Remake
custando quase R$ 300 no lançamento, também dura 6 horas. Então, tipo, puta que pariu, né, Capcom? Prendeu um pouquinho? Ou melhor, a gente pode zoar mais ainda o Resident Evil 3 Remake, zoando que ele é uma DLC do Resident Evil 2, porque acaba que a abordagem até é um pouco semelhante, mas a história do Separate Ways, nesse tempo curto que ela tem, ela é muito interessante. Fora que ela não se estende mais do que deveria. Durante a campanha da Ada, você vai ter diversos momentos de time skip, né? Não é como se você jogasse o equivalente a todos os capítulos do Leon. Existem capítulos do Leon que se estendem em 2, 3 ali, e com a Ada são reduzidos a apenas 1. Mas existem vários momentos em que o Leon vai estar agindo que a Ada vai estar completamente parada, como no comecinho do jogo, quando ela tá aguardando o Luiz para receber o Amber, que acaba tendo um salto ali mais ou menos do fim do capítulo 2 do Leon para um momento em que você tem a parte ali dentro da cabana, porque nesse período ali a Ada estava apenas aguardando o Luiz no ponto de encontro. E mesmo com esses saltos e mesmo com esse tempo reduzido, você tem tempo para desenvolver mais ainda o filho da puta do Luiz, né? O Luiz, nossa, eu já achei ele completamente adorável na campanha principal do jogo, né? Nas interações que ele tinha com o Leon, a forma como ele interagia com o Leon, e ele interagindo com a Ada consegue ser algo melhor ainda. É um personagem ainda mais apaixonável do que ele já era, e a Ada tem um desenvolvimento que acaba sendo muito interessante próxima ao Luiz, porque a Ada é essa personagem bem misteriosa e que acaba caminhando em dois lados distintos. Ela consegue ser uma completa filha da puta ou uma das melhores aliadas que a gente pode ter durante todo o jogo. E acaba que a relação dela com o Luiz, a dinâmica dela com o Luiz, traz à tona um lado mais humano da Ada que a gente não tinha visto nem na campanha principal do Leon, nem no Resident Evil 2, quer dizer, muito menos no Resident Evil 2, que acaba pavimentando muito bem, né, o caminho para ela tomar a decisão que ela tinha tomado no final do jogo base, que é aquela decisão de trair o nosso queridíssimo Wesker. Algo que eu deixei meio ausente dentro da review do Resident Evil 4 Remake, visto que o filho da puta só aparece no final, mas aqui o Wesker é extremamente presente. E acaba servindo até como um contraponto nesse desenvolvimento da Ada em relação ao Luiz, né? O Luiz, ele traz muito à tona esse lado humano da Ada, enquanto o Wesker, ele quer incentivar mais a questão ali da Ada sendo apenas uma ferramenta, sendo apenas uma espiã que vai trabalhar para quem pagar melhor. Então a gente vê uma Ada que de início ela obedece ao Wesker completamente de qualquer jeito, e no decorrer da campanha ela vai questionando as atitudes dele. E isso acaba tendo até alguns conflitos interessantes, como por exemplo, eu acho que no começo do capítulo 3, se eu não me engano, que é o momento que pega e mostra o filho da puta tá na ilha, cara. O Wesker tá ali na vila por algum motivo, e você não sabe direito, tipo, ele quer o Amber, beleza, mas você pensou, cara, o maluco tá lá na puta que pariu. Não, ele tá ali junto com todo mundo, só que escondido. E nem a Ada sabia que ele tava ali até aquele momento. E você vê claramente que ele tá apenas ali utilizando da Ada, utilizando do que ela tem a oferecer pra ele, né? Dessas habilidades de espiã, dessas habilidades de infiltração, pra conseguir essa porra desse negócio. Por mais que o Wesker apareça em apenas alguns poucos momentos ali, a presença dele já é algo extremamente intimidadora. Os poucos momentos que ele pega e aparece, eu acho que são 2, 3 momentos que ele aparece durante a campanha, o teu cu tranca, maluco. E eu acho que eu gritei mais nos momentos em que o Wesker aparecia, que era só que o Cine, né? Você nem chega a interagir com ele dentro de gameplay, do que nos momentos que o Verdugo aparece. Porque uma coisa muito interessante que o Separate Ways fez é colocar um inimigo a la Nemesis pra Ada lidar, que é o Verdugo, aquele mesmo inimigo que aparece na parte do Freezer, né, que você tem que ficar congelando com o Leon, e com o Leon eu apenas peguei e fugi. Aqui um desses bichos fica te perseguindo a campanha inteira da Ada, e sempre que acontece você fala, caralho, fudeu, porque é uma formigona de uns 3 metros de altura que bate forte pra caralho, te derruba muito fácil e ainda fica usando Kagebushi. Esse bicho foi o meu maior responsável por eu dar muito grito durante a campanha, foi o responsável por muitos dos meus cagaços, mais até do que o filho da puta imortal que a gente tem ali pra reta final, que é morto apenas por Quick Time Event, que acaba sendo até legal, né? Traz essa sala totalmente icônica do Resident Evil 4 original, que pareceu que tinha sido descartada no remake. Não, ela volta dentro do Separate Ways, que é a sala dos lasers ali, e coloca esse inimigo novo meio que pra justificar essa questão dos lasers, né? Eu não cheguei a chegar
nessa parte quando eu joguei o original há muito tempo atrás, mas eu conhecia, todo mundo zoava essa parte, falava, olha, o Leon virou Jedi aqui nesse jogo e tudo mais, só que não tinha um porquê ter aqueles lasers. Aqui não só tem um porquê, como eu sinto que por ser a Ada, né, que já tem toda essa questão de infiltração, já tem toda essa questão, a Ada é praticamente uma gatuna, é quase uma ladra ali, então parte de mim acha mais convincente a Ada passar por essa etapa dos lasers do que o Leon. Eu acho que pra mim a única parte que o jogo realmente pega e cansa um pouquinho é a última etapa mesmo, que é a parte que mostra o caminho que a Ada vai fazendo pra pegar a Rocket Launcher pro Leon, né, que é uma parte que eu achei que até ficou bem boa, mas é só um monte de corredor repleto de inimigos e tudo mais que você tem que pegar e chegar, e de ponto A a ponto B. Eu acho que é a única parte meio enjoada e que se você morrer você acaba voltando tudo, tem pouco checkpoint, né, algo bem semelhante com o que é o capítulo 15 do Leon mesmo, que pra mim é o pior capítulo do jogo. Mas eu acho que por conta do tempo de jogo da Ada, né, o jogo ele não tem tempo suficiente pra ficar realmente maçante, ele não tem tempo suficiente pra ficar cansativo, mas ele também não tem tempo de falta pra ficar aquele negócio, caralho, eu quero mais. Ele dura certinho o tempo que ele deveria durar, ele nem se estende muito, ele nem deixa a desejar muito, ele é redondinho. Por mais que o final dele ainda te deixa um tanto naquele hype, né, ainda consegue te fazer pegar, gritar, falar, puta que pariu, eu quero ver o que vai vir a seguir, não fica tanto esse gosto de puta que pariu, eu quero jogar mais disso, como, por exemplo, a campanha principal acabou deixando, mesmo ela sendo muito maior do que a campanha da DLC, mas acaba que essa DLC, o final dela, tipo, pega e martela mais ainda. Ó, o remake do Resident Evil 5 é oficial, vai acontecer, não tem pra onde correr, vai ter essa porra. Agora vamos ver como vai ser esse remake que não saiu. Então, quando eu fizer o Resident Evil 5 review aqui, vai ser o 5 original mesmo. Finalmente um jogo original da franquia Resident Evil. Chega de falar de remake, puta que pariu. Por mais que eu adorei pegar e conhecer a série Resident Evil através desses remakes, tá na hora da gente ir um pouquinho pra linha principal da série, pra gente ir na linha original da série. Infelizmente ainda não vai ser um momento que a gente vai pegar e revisitar os jogos originais de Resident Evil mesmo, o 1, o 2, o 3 e o 4 na sua versão original, como ela veio a mundo, sem ser essa versão reimaginada, mas a gente vai para os Resident Evils clássicos, né, a partir de Code Verônica. Vulgo o jogo que eu quero muito entender por que ele ainda não teve remake. Mas enfim, é isso que eu achei sobre Separate Ways. Comentem aí embaixo se vocês já jogaram essa DLC, se vocês acharam meio enjoado o fato dela ter vindo realmente como uma DLC e não ter vindo direto no jogo base do Resident Evil 4, se vocês gostaram ou não da campanha da Ada, se vocês estão empolgados para um remake de Resident Evil 5, e é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, falou!